Esse arquétipo me trouxe amadurecimento e me fez atrair sem esforço. Bom, se você é novo e está chegando por aqui, eu sou a Aline e aqui nesse canal eu compartilho com vocês um pouco das minhas experiências, das minhas vivências, para que nós possamos crescer juntos e talvez a minha experiência possa te auxiliar de alguma forma aí do outro lado. Pois bem, então hoje eu vim compartilhar com você um arquétipo que me trouxe amadurecimento, atrair sem esforço e também me trouxe uma cura emocional. Sim, uma cura emocional. E antes de mais nada, já vou começar a dizer qual é o arquétipo. Bom, o arquétipo do qual eu tô falando é o arquétipo da Jessica Rabbit. Bom, a Jessica Rabbit, esse arquétipo é um arquétipo que eu ativei ele pela primeira vez no ano passado. E ali no período do meu aniversário. Assim que eu o ativei, eu senti um amadurecimento, sabe? E por que esse amadurecimento logo de cara? E eu vou depois, tiveram outras fases em que eu utilizei e estou utilizando ele agora, nesse momento. Bom, então ele veio trazendo amadurecimento e cura emocional em diversas áreas. Então vou começar a falar sobre algumas áreas que ele veio já trazendo algumas transformações. Primeira coisa, quem me conhece, sabe, convive comigo, sabe o quanto que, apesar de eu ter a idade que eu tenho cronológica, eu me sinto uma pessoa muito mais nova, com uma mente mais nova, um gosto de coisas mais novas. Então, assim, e por isso eu tenho uma leveza e uma facilidade para exercer o meu trabalho, fora daqui da telinha, né? Para quem não sabe, eu sou professora. Então, e o meu público-alvo é o público adolescente. Então, mediante isso, eu tenho uma certa facilidade para interagir, integrar com esses alunos que são adolescentes devido a essa minha mentalidade, ao me ver um pouco mais nova, a gostar de algumas coisas que pessoas mais novas do que eu gostam. Então, assim que eu ativei com o intuito de... não foi nem de trazer esse amadurecimento, porque eu não esperava, essa é a verdade. No primeiro momento, eu confesso que ele, além de trouxe sensualidade, uma sensualidade mais madura, tá? Diferente, é uma sensualidade diferente do arquétipo da sereia, onde é um arquétipo mais jovial, mais leve, digamos assim, entre aspas. Não é que ela seja pesada, né? Não é que a Jessica Rabbit seja pesada, mas a questão do arquétipo dela, de você fazer uso do arquétipo, traz esse amadurecimento, porque ela é uma mulher já com seus 30 e pouco, 40 e poucos anos, então ela vai te colocar dentro desse lugar de amadurecimento. Esse é o primeiro fato. Então, esse amadurecimento, ele, para mim, veio primeiro nessa questão da idade, que eu particularmente sempre me via até então com uma mente para algumas situações, né, que é onde eu me sentia mais nova, com idade de 15, 16 anos. E eu dizia, sempre quando as pessoas perguntavam, né, a minha idade, tenho 15 anos. Sério, gente. Por mais que se vocês aqui falarem, nossa, que infantilidade, e pra mim tá tudo bem, tá? Eu não vou me incomodar quanto a isso, porque pra mim isso nunca foi um problema. Como eu falei, o fato de eu ter essa mentalidade mais jovial faz com que sempre me facilitou a trabalhar com o público-alvo que eu trabalho dentro de sala de aula. E aí, é interessante que assim que eu ativei esse arquétipo no ano passado, eu percebi que as pessoas
né, ela tem é um arquétipo de sedução, e os olhares que você vai receber são de pessoas mais correlacionadas à sua idade, tá? Pessoas mais amadurecidas, assim como você. Que foi assim comigo, eu percebi esse fator dos olhares mais amadurecidos. Agora, outro ponto que esse arquétipo trouxe, né, para mim, foi um amadurecimento também a nível profissional. E por que ela me trouxe um amadurecimento a nível profissional, se nesse primeiro momento você pode olhar como ela sendo um arquétipo somente de diversão? Para quem não lembra desse personagem, ela é uma cantora. Sim, ela é uma cantora. Então ela trabalha cantando e sensualizando durante o período do momento da música. E ela tem um compromisso muito fiel com o seu trabalho, como também ela é fiel ao seu parceiro, que é o Rabbit, né? Mas voltando a falar de trabalho, ela me trouxe um comprometimento cada vez mais forte dentro do meu trabalho. E é assim que eu percebi, não no trabalho aqui, mas no meu trabalho como professora. E isso porque eu percebi, porque assim, eu sou uma pessoa que particularmente eu funciono melhor, tá? No horário da tarde e noite. De manhã eu posso até fazer, mas vou fazendo uma energia muito mais forçada, muito mais pesada, e que para mim normalmente acaba sendo um pouco mais desgastante. E ao ativar, e eu falei que no ano passado eu havia ativado, aí eu senti, eu vou voltar aqui nesse ponto que eu estava, eu senti esse peso, porque eu gosto dessa leveza, eu sempre gostei, e havia desativado. Mas quando foi, agora, eu fiz aniversário agora no mês passado, então depois que passou o meu aniversário, eu reativei esse arquétipo de novo. E reativei, mas depois eu falei assim, eu vou tirar esse arquétipo, porque eu estava sentindo de novo esse peso do amadurecimento, porque ela é uma energia de uma pessoa mais experiente, assim, digamos, na vida, como no todo. E aí, eu cheguei a pensar em tirar. Eu falei, vou desativar esse arquétipo, mas acabei me enrolando e não desativei. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu comecei a mudar na questão profissional. Isso porque, como eu falei, eu tenho facilidade para trabalhar à tarde e à noite. Mas já tem um certo tempo que eu não estou trabalhando no turno da noite. E de manhã, eu passei a trabalhar de manhã e era muito forçado, não tinha vontade de ir. E confesso que ia meio um pouco mal-humorada. Já quando é no horário da tarde, eu ia muito fácil. Quando eu reativei esse arquétipo, e eu falo para vocês que agora, no presente momento, eu estou com o arquétipo ativado e estou trabalhando no horário da manhã. Sim, eu estou trabalhando de manhã agora. E aí, isso é que é o mais interessante, porque esse comprometimento devido ao amadurecimento, porque crianças pensam de uma determinada forma e adulto tem que não só pensar, mas como também agir de outra forma. E eu reativei ele para trazer esse amadurecimento de novo, que eu queria, embora eu tenha sentido esse peso, mas que tem um outro lado da minha energia, de situações minhas pessoais que eu não vou poder falar aqui ainda, talvez mais para frente eu já consiga falar. E por isso eu ativei esse arquétipo, para trazer um amadurecimento, mas pensando numa outra área da qual eu não vou falar aqui. E aí ele começou a trazer esse amadurecimento, esse comprometimento com o meu trabalho. Isso porque ela tem um compromisso com o público dela. E o público dela é um público fiel, tá?
esse público dela é fiel. E quando eu percebi isso, que eu eu estou indo trabalhar de manhã, apesar, como eu falei com vocês, que eu tenho mais facilidade para trabalhar tarde e noite. E quando eu percebi que eu tô indo com facilidade, sem esforço, eu levanto antes mesmo do despertador. Eu falei assim, caramba, eu tô acordando antes do despertador. Isso porque eu boto o telefone para despertar por volta de 5h30, assim, mais ou menos. Mas quando dá, assim, às vezes 5 horas, teve outro dia que era 4h30, 20 para as 5, eu já estava de pé. E eu confesso que eu fiquei impactada comigo, porque eu não tenho hábito de acordar tão cedo assim. E aí ele trouxe esse comprometimento. E assim que eu percebi que ele trouxe esse comprometimento com o meu trabalho, eu falei, opa, eu vou usar isso para fortalecer o meu trabalho dentro do YouTube. Porque volta e meia, às vezes a gente vai dando prioridade para aquilo que de fato não é prioridade na nossa vida, ou que a gente não quer mais que seja prioridade. Então, como eu estou fazendo uma transição até para vir para cá, eu falei, vamos usar isso a nosso favor, vamos usar essa responsabilidade, esse comprometimento que eu estou tendo para trabalhar aqui. Tanto é que agora eu estou gravando esse vídeo de manhã, tá? E aí, vocês podem estar assim estranhando, porque vocês estão vendo que tá sol, eu tô gravando na parte externa da minha casa. E se vocês estiverem ouvindo barulho de obra, gente, eu tô com vizinhos aqui que estão fazendo obra e vizinhos pro lado de cá que também estão fazendo obra. Mas eu tenho que gravar em algum momento e eu quis usar essa energia da manhã para trabalhar. E aí vocês estão me vendo assim com uma blusa mais fechada, é isso porque como é um hábito novo que eu tô criando, eu preciso entender que apesar de eu estar em casa, eu estou trabalhando, então eu me vesti, pelo menos a blusa, né, como se eu tivesse indo como se eu tivesse indo trabalhar, tá? Essa é uma das blusas que eu uso para trabalhar. Então, falei, vou me colocar. E quando eu tô trabalhando, eu uso roupa mais fechada. É claro que depois que esse hábito estiver totalmente incorporado, eu vou conseguir usar roupas mais leves, mas nesse primeiro momento, para me facilitar, né, a criar esse hábito, eu preferi colocar roupa de trabalho propriamente dita. E aí, outro fator, né? Esse foi o primeiro fator que ela trouxe para mim, que foi do comprometimento, amadurecimento. Amadurecimento em primeiro lugar. E depois o comprometimento. O terceiro fator que ela trouxe para minha vida e trouxe de forma inesperada, eu não sabia que isso poderia acontecer. Mas confesso que ele não veio sozinha, mas foi muito mais forte a presença dela, né, no caso da Jessica Rabbit, mas teve um outro arquétipo também, que no caso foi o arquétipo da sereia em conjunto com a lua. Então, a lua e em conjunto com a Jessica Rabbit me auxiliou nesse terceiro fator aqui, que foi da cura emocional. Bom, como vocês sabem, a Jessica Rabbit, ela procura auxiliar o marido dela de todas as formas possíveis e impossíveis. Pois bem, menina, tive alguns probleminhas técnicos que deu um superaquecimento aqui no telefone que eu tava gravando do lado de fora. Tá muito quente e esquentou o aparelho, então tive que parar. Mas voltando. Então, como eu havia falado, a Jéssica me auxiliou a adquirir amadurecimento, como também comprometimento profissional. O outro ponto que a Jéssica me auxiliou foi na questão que ela trouxe para mim de uma cura. E aí eu falei que ela não trouxe sozinha, ela trouxe em conjunto com a lua, com o arquétipo da lua, que depois eu posso falar sobre esses dois arquétipos de forma separada. E o que é interessante
é que a junção dos dois trouxe uma cura emocional para mim de muitos e muitos anos. Eu vou contar aqui para vocês que cura foi essa. Bom, já tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a questão que meus pais já são falecidos, né? Tanto minha mãe quanto meu pai, que eles faleceram bem próximos um do outro. E o meu pai, quando ele se separou da minha mãe, ele se separou, eu era muito criança. Quando eles se separaram, eu tinha cerca de mais ou menos uns 9 anos. Então, uma criança. E depois que meu pai se separou da minha mãe, meu pai teve outros relacionamentos. E desses outros relacionamentos, ele teve outros filhos, né? E aí nasceram os meus irmãos. 2 foi com a mesma mulher e mais um que eu fui descobrir que ele tinha esse outro filho no dia em que meu pai morreu. E é muito, muito bacana essa cura, porque quando meu pai faleceu, antes mesmo, na verdade, só para vocês entenderem, antes mesmo do meu pai falecer, quando meu pai estava vivo, né, vamos falar assim, ele nunca conseguiu nos unir, ele nunca conseguiu fazer com que nós tivéssemos interação nenhuma. E não só por ele, mas como por todo o contexto familiar que envolvia na época. Pela minha mãe, pelo meu pai mesmo, e enfim, e o contexto familiar, vou deixar assim, porque eu também não vou abrir muito aqui. E aí, assim que meu pai faleceu, a minha irmã, ela é mais nova do que eu sou a mais velha de todos. E lembra que eu falei do amadurecimento? Essa cura veio em conjunto com o amadurecimento também, tá? E essa minha irmã, eu sou a mais velha de todos, depois abaixo de mim vem ela. Depois dela vem o nosso irmão, que ela com esse meu irmão, eles são filhos do meu pai com a mesma mulher. E aí, assim que meu pai faleceu, ela falou: poxa, Aline, eu sempre tive vontade de ter uma irmã para poder a gente conversar, trocar ideias, informações e tal, enfim. Quando meu pai morreu, eu já era adulta, mas ela não, ela ainda era menor. Todos os outros 3, que são 4 filhos que meu pai tem, todos os outros 3 eram menores. Eu era a única maior na época. E aí, ela falou: poxa, vamos ver se a gente se reaproxima, o que não deu para o nosso pai fazer, vamos ver se a gente faz e tal, enfim. Ela sendo mais nova, ela tem um amadurecimento melhor do que o meu. E aí, quando ela fez a festa dela de 18 anos, ela me chamou e eu não fui. Meu pai já estava falecido, eu não fui. Ela me chamou, eu até quis ir, essa é a verdade. E falei que iria ainda por cima, falei que iria. E falei: não, vou sim e tal, mas no dia eu sei que eu me senti mal e não fui. E aí o tempo foi se passando, a gente, vamos ver, ela sempre tentando, vamos ver se a gente se reúne, só tem nós 3, e principalmente depois que minha mãe faleceu. Ela sempre falou comigo: nossa, você faz parte da nossa família e tal, e eu que não tinha essa cabeça. Mas não por ela ou pelo meu irmão, mas por todo o contexto das histórias narradas, sob o olhar de outras pessoas e não o meu. E aí, como cada um vai conduzindo a sua narrativa sob o seu ponto de vista. Então eu não ia, ficava meio assim, enfim. E a família do meu pai falaram muitas coisas sobre a mãe dela
E a verdade é que eu nunca soube, né, antes, eu nunca parei para pensar quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Eu, na verdade, eu nunca quis nem ficar nem a favor de um, nem a favor de outro. Então, me mantive afastada de ambos os lados, para não falar, tá de um lado porque tá apoiando, tá do outro porque, sabe? Então você não sabe o que é real, o que não é, muitas coisas que chegam até você, e eu fiquei afastada dos meus irmãos. Eu sei que talvez eu poderia até ter tido contato com os meus irmãos, mas eu não tive. Eu confesso a vocês, já falei no vídeo em que eu falo do falecimento da minha mãe, e volto a falar, eu fiquei perdida. Eu fiquei perdida quando a minha mãe faleceu, porque foram os dois em conjuntos, né? Primeiro meu pai, e antes de completar o terceiro mês de falecimento do meu pai, minha mãe falece. Então, assim, eu fiquei perdida. Essa é a verdade. Eu fiquei muito perdida mediante como eu iria ou como eu poderia conduzir toda a situação dali, de então, na vida, como num todo. E eu deixei que o tempo fosse se encaminhando. Eu deixei que o tempo fosse mostrando aquilo que seria necessário mostrar. E eu costumo falar que eu gosto muito do tempo, porque aquilo que a gente não pode resolver de um jeito ou de outro, o tempo, ele vai auxiliar, ele vai abrandar, ele vai acalmar, ele vai apaziguar, ele vai trazer amadurecimento, ele vai colocar as peças no lugar, ele vai fazer com que tudo se encaixe da forma como tem que se encaixar. E aí, eu, entre N situações, eu sempre vi que eu tinha uma cura que eu precisava fazer, interna, correlacionada pelo meu pai, de toda a história, de tudo que não é história, de tudo que aconteceu, de tudo que nós vivemos. E que muitas coisas eu precisava deixar para trás, muitas coisas eu precisava trazer um novo significado, que eu precisava olhar para tudo aquilo através de um novo prisma, de um novo parâmetro. E aí, um belo dia, minha irmã compartilha a foto, né, que ela tá grávida, né? E eu fiquei megamente feliz, porque são os meus primeiros sobrinhos. Então isso para mim é um motivo de muita felicidade. São sangue do meu sangue. E eu confesso que por tantas vezes que minha irmã me chamou e eu sempre tive a recusa de não me aproximar, eu achei de coração que ela não me chamaria. E agora, quando ela descobriu, ela falou, irmã, vou fazer um chá revelação e gostaria muito que você estivesse presente. Me convidou, tal, e eu falei, eu vou. Desde o primeiro momento eu falei, eu vou. Como as coisas vão acontecer no dia, não sei, inclusive eu confesso que eu estava assim com um pouco de ressalva ou receio, que eu não sabia como eu ia ser recebida ao chegar, eu não sabia. E confesso a vocês que quando eu cheguei e olhei na festa, e tudo aquilo que eu ouvia de várias pessoas não foi nada daquilo que eu vi ao chegar na festa. E eu falei assim para o meu marido, amor, eu vou. Eu vou, ou melhor, nós vamos. E nós fomos, e assim, como eu não sabia como eu ia chegar e ser recebida, eu falei, olha, dependendo do clima que tiver lá, se não me agradar muito, eu venho embora. Porque assim, eu sou uma pessoa extremamente reservada, apesar de ser muito expansiva também, gostar de falar, brincar, conversar com todo mundo, ao mesmo tempo eu tenho o meu lado que é mais reservado, mais contido. E
eu falei pro meu marido, olha, a gente vai ver como tá. Se não me agradar, a gente vai embora. Aí engraçado que no mesmo dia o marido da minha prima ligou pra gente, ligou pro meu marido, aí meu marido falou, olha, nós vamos lá no chá de bebida em Mandarim, mas depois a gente passa aí, porque segundo ela a gente não vai ficar muito tempo. Só que eu cheguei lá, eu fui tão bem recebida pela minha irmã, eu fui tão bem recebida pela mãe dela, pela Sandra. Olha, e as pessoas todas que estavam na festa, quando eu cheguei, eu não tinha visto a minha irmã, mas eu só ouvi ela falar assim, minha irmã chegou. E aí eu procurei, porque a fala dela foi de contentamento e de alegria que eu havia ido à festa. Eu tô me emocionando. E no dia eu chorei muito, principalmente no chá, revelação, a hora do chá, porque são duas meninas, são gêmeas, a gente já sabia que eram gêmeos de uma forma geral, mas não sabia o sexo. E são duas meninas. E eu sei que quando eu ouvi a minha irmã falar, a minha irmã chegou, mas ela falou alto, a minha irmã chegou, gente, minha irmã chegou. Ali pra mim, e eu não tinha visto, eu só ouvi, eu tenho uma audição muito boa. E aí foi quando eu a procurei e fui até ela. E eu fiquei muito, extremamente feliz ao ser recebida tão bem, com tanto amor, com tanto carinho, e que eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia do quanto a minha irmã tinha um carinho tão genuíno por mim. Eu não tinha. O meu irmão estava lá, mas ele estava se arrumando, que levou quase umas 3 horas para se arrumar. Ele já nem tanto, acho que por ser homem também, né? Mas quando ela veio, porque assim, dos 4 filhos, eu sou a única que é a cara completa do meu pai. Os olhos, nariz, boca, arcada dentária, tudo do meu pai. Absolutamente tudo. Da minha mãe eu só tenho o corpo, as pernas, que são coxa grossa, que na família do meu pai as mulheres não tem a perna muito fina. Não tem a perna muito fina, não tem a perna muito grossa, como na família da minha mãe tinha coxa grossa, assim como eu tenho. E assim, eu fiquei muito feliz, meu cachorro estava latindo. Eu fiquei muito feliz em ser tão bem recebida, com tanto amor, com tanto carinho. E ali pra mim foi uma cura emocional que eu estava precisando, que eu podia ter tido essa cura muito antes. E eu falei com a minha irmã, eu vim, eu quero poder fazer parte da vida de vocês, inclusive são minhas sobrinhas, estão chegando. E assim, eu agradeço a ter utilizado essa junção desses 2 arquétipos. Às vezes a gente fica com medo de utilizar alguns arquétipos porque não sabe como ele vai agir, e a gente só quer a ação do arquétipo na luz, na luz. A gente não quer a sombra do arquétipo. Porém, contudo, entretanto, todavia, a sombra, ela também nos faz olhar para um outro lado, para um outro prisma, por um outro parâmetro que a gente precisa analisar. E que muitas das vezes a gente vai jogando igual poeira assim, né? Escondendo a poeira embaixo do tapete.
Só que são coisas que precisam ser resolvidas, são coisas que precisam ser sanadas. E quando você não se permite curar, não se permite vivenciar, entender e resolver aquelas questões que aquela sombra está te trazendo à tona para você, que a sombra ela fez isso com a gente, ela toca ali naquele ponto que precisa ser tocado, ela toca ali naquela ferida que precisa ser tocada. E por que que em conjunto com a lua? Porque a lua fala de sentimentos, a lua fala de emoções, a lua em conjunto com o mar, tá? Porque tinha o mar na imagem. E eu evito ao máximo de utilizar imagens com lua e água. Só que nessa imagem, eu gostei tanto da imagem que eu falei, vou deixar. E aí veio essa junção de cura, libertação, porque foi para mim, não foi para minha irmã. Ali, e assim, a minha presença para ela eu entendo que é o abraço, o agrado do meu pai. Mas assim, eu sou tão feliz, tão agradecida a Deus por essa possibilidade, sabe, que eu tive, que eu estou tendo, só muito, gente. Que chegou gente aqui na minha vizinha e aí meu cachorro tá latindo. Calma aí. Então, eu sou muito grata ao que essa junção trouxe para mim de cura, libertação, de um padrão que eu vinha repetindo e que feria a mim. Isso porque eu ouvia o que as pessoas falavam. E na minha cabeça, se as pessoas falam da mãe dela, que a mãe dela é assim, e ela recebeu a criação da mãe, então talvez ela seja assim. Só que a mãe dela também não é nada disso. Ela me recebeu também com muito amor, muito carinho, não só a mim, mas como meu marido também, e falou, nossa, você é como se fosse meu filho. Falou. E eu, assim, não esperava. Eu não esperava. E é o que eu falo sempre, eu me coloco sempre em movimento de aprendizagem, de melhoria acima de qualquer coisa, porque eu acho que a gente está aqui na vida para se permitir melhorar. A gente não veio aqui simplesmente a passeio. Acredito muito que nós viemos aqui sim para passear, desfrutar também de toda essa abundância, toda essa coisa maravilhosa, essa natureza que Deus nos permitiu ter em nossas vidas. Mas também creio que nós viemos para curar, acertar pontos que precisam ser acertados, ser ajustados. E mais do que isso, evoluir. E sem repetir padrões. Claro, de natureza nós estamos sempre repetindo padrões, mas a gente tem que analisar e botar na balança se o padrão que você repete, se é bom, se é benéfico para você, para sua vida, o que faz de bom ou de ruim. E se não é legal, mudar, traçar uma nova rota. A vida, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, a gente tem que fazer movimentos. Sim, sair de locais, inclusive, que não são mais favoráveis, locais, pessoas que não são mais favoráveis a você, e se permitir entrar num novo fluxo. E eu falo para vocês que eu não sabia, não tinha ideia do quanto esse arquétipo poderia me auxiliar em amadurecimento, discernimento, essa visão que ele trouxe e está trazendo para mim. No presente momento eu continuo com ele ainda ativado, que eu havia pensado em tirar, que eu falei para vocês, eu gosto da questão da leveza, algo mais leve, mas também sei que muitas coisas ele está me ajudando a amadurecer.
No âmbito profissional, eu sempre fui muito amadurecida. Comecei a trabalhar muito cedo, mas essas questões emocionais que eu ainda tenho que solucionar, realinhar, então tá me ajudando muito. Eu espero que a minha experiência tenha contribuído aí com a tua jornada, que se você precisa fazer algum tipo de amadurecimento, não fique com medo de usar. Esse arquétipo ele vai auxiliar, principalmente se você é mulher, porque ele vai virar essa chave, ele vai fazer você olhar, inclusive, para a sua sombra, que precisa ser olhado, tá? Então, é isso. Agradeço, desculpa pela emoção, porque eu tô muito grata, muito feliz. Vem duas princesinhas agora para aumentar, ampliar minha família, meu sangue, que é Emanuele e Jasmine, ou Jasmine, não sei como ela vai preferir chamar, mas eu acho que é Jasmine mesmo. E eu tô muito feliz. Minhas sobrinhas, minhas primeiras sobrinhas chegando com tudo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Se você é novo, nova por aqui, se inscreva aqui e vem compartilha comigo se você já usou esses arquétipos dos quais eu falei aqui, como você agiu, reagiu mediante a utilização deles. E é isso, coloca a sua experiência aqui para mim, para eu saber, conhecer um pouquinho mais sobre você também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.